Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, mais uma vez bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos de Santo Profeta. Vamos começar a nossa aula com o Durud Sharif. Durud Sharif é invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Vou recitar em árabe e depois irei traduzir em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Os ditos de hoje são, nós na aula passada e nas outras aulas anteriores, nós aprendemos primeiro a vida do santo profeta e a sua atitude, a sua prática com os seus subordinados. E depois, na aula passada, nós aprendemos quais devem ser as qualidades de um justo governante, um bom governante, né? O vídeo vai sair agora, depois dessa aula. E hoje, nessa aula, nós iremos ler, iremos aprender como nós, como muçulmanos, devemos sempre manter dentro da comunidade, dentro da união, dentro da obediência, né? Porque ser muçulmano, o Islã ou muslim, quer dizer render, né? Entregar, se entregar. Obviamente, entregar na mão de Deus. Entregar e obedecer completamente Deus Todo-Poderoso. Mas sim, para nós mantermos um sistema ou uma instituição ou uma comunidade, manter a união, é importante nós obedecermos o profeta e os seus representantes, os seus amir ou os seus líderes também, né? Então, hoje a aula vai ser sobre isso e quais são nossas obrigações como muçulmanos. O primeiro dito é narrado pelo Hazrat Abu Huraira. Ele relata que o santo profeta disse: cabe a você ouvir e obedecer ao líder da época em todas as circunstâncias, seja na pobreza, na prosperidade, na felicidade ou infelicidade. E se seus direitos são usurpados ou se você é tratado preferencialmente. Porque às vezes nós temos que deixar ou temos que sacrificar as coisas menores para algo que é maior, para algo que é grande. E sabemos muito bem, e infelizmente a desunião e disputas dos muçulmanos de hoje nos deixou muitas lições que mesmo que a pessoa possa perder toda essa, como foi falado, se a pessoa for na prosperidade, se a pessoa for, se os direitos forem usurpados, ele deve sempre manter nessa união, obedecendo e ouvindo o líder da época, né? O líder religioso e por muito tempo nós, muçulmanos, ficamos sem líderes, né? Depois de passar um bom tempo da vida do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que paz esteja sobre ele, os muçulmanos ficaram sem líderes religiosos. Mas Santo Profeta tinha feito essa profecia, né? Que no final da época, no final, quando as pessoas vão tornar um contra outro, vai espalhar essa desunião entre as pessoas, Deus vai enviar de novo um reformador,
um homem que vai unir, vai trazer a fé de volta para a terra, vai colocar nos corações das pessoas o Islã. Então, hoje a comunidade Ahmadiyya é abençoada e é única nesse termo, que tem essa liderança espiritual no mundo na mão de nosso atual líder, que é Hazrat Mirza Masroor Ahmad, o quinto sucessor, califa do fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya, Messias Prometido, alayhi salatu wassalam, e o mundo da muçulmano da comunidade Ahmadiyya está junto, reunido, unido, na abaixo da bandeira de Islã, na mão do atual líder. E, e essa importância nós vemos hoje em dia, né? Quando da obediência, né? Porque as pessoas que não obedecem, as pessoas que não entram, como eles são perdidos no mundo, como eles, apesar de ter o nome Islã, para eles ainda está faltando uma grande coisa, né? Porque ser muçulmano não é suficiente se você não está praticando, se você não está seguindo corretamente a religião, se não existe a prática, meramente o nome não vai levar para a salvação, né? O próximo dito também é bem semelhante ao esse, em que Hazrat Abada relata que santo profeta, ao fazer seu juramento de fidelidade, fez a promessa que quando Hazrat Ubada fez a bayat, né, juramento de fidelidade, ele fez nas seguintes palavras a promessa na mão do santo profeta. E quais eram essas palavras? Independente das circunstâncias, quer sejamos pobres ou prósperos, felizes ou infelizes, e mesmo que os outros tenham preferência sobre nós, nós o ouviremos e obedeceremos. Além disso, não desafiaremos a autoridade daqueles que são capazes de assumir responsabilidades e que estão em posição de autoridade, a menos que vejamos clara infidelidade neles e que Deus nos mostre que os líderes estão errados. É obviamente quando as coisas estão completamente erradas, quando os líderes estão cometendo algo que é completamente contra o islamismo, aí não cabe, não tem essa obrigação de obedecer e ouvir. Mas até então, só porque você não está gostando ou está gostar ou não, isso não deve entrar quando a questão vem de obediência. Além disso, não iremos temer a crítica de um criticador e diremos sempre a verdade. Então, isso mostra mais uma vez que, e no tempo do santo profeta também, tinha pessoas já antes do Islã, que não adoravam os ídolos, né? Não eram idólatras, não faziam outros pecados, inclusive adoravam um Deus único. Mas quando o santo profeta proclamou, recebeu a revelação de ser profeta, muitas dessas pessoas não aceitaram a profeta pela sua arrogância, pela sua atitude. Que eu também prego, ou eu também adoro um Deus, por que que eu não posso ser profeta? Então, quando a pessoa tem arrogância, isso alimenta a desobediência. Por isso é necessário, e veja só, nós aprendemos a lição com Satanás também, né? Iblis. E foi mencionado no primeiro, primeira parte, né? Do Sagrado Alcorão, no capítulo Al-Baqarah, que é o segundo capítulo, em que Deus diz que quando Deus criou Adão, Deus disse para todos os anjos e toda a criatura de Deus para prostrar. E Satanás não fez. Ele disse que eu não vou fazer. E o que que matou ele? O que que fez com que ele não prostrou? Arrogância. Ele disse que eu sou feito de fogo e ele foi feito da terra, de lama. Por que que eu vou obedecer ele? Porque prostração, na verdade, é obedecer, né? Então Deus disse que eu criei ser humano, então os anjos vão obedecer.
vão servir os seres humanos. Os seres humanos é criado como a melhor criatura de Deus. Os anjos são criados, que também são criatura, eles são criados para servir seres humanos. Então, e o Satanás falou que não, eu não vou. Então, essa desobediência, arrogância, matou ele e deu essa desobediência. Então, são coisas bem interligadas, desobediência e arrogância. Quando a pessoa é arrogante, obviamente ele não vai curvar perante os enviados de Deus Todo-Poderoso, os amados de Deus Todo-Poderoso. E enquanto a gente não mata a nossa arrogância, enquanto a gente não traga humildade dentro de nós não podemos melhorar, nós não podemos purificar a nossa alma. É importante que a gente sempre tenta matar, tenta tirar do nosso coração o rancor e a arrogância. Outro dito de santo profeta narrado pelo Hazrat Abu Huraira relata que santo profeta disse: quem me obedece, obedece a Allah. E quem me desobedece, desobedece a Allah. E quem me obedece e E quem obedece ao meu representante enviado por mim, ele obedece a mim. E quem desobedece ao meu representante, ao meu líder, ele desobedece a mim. Então, essa desobediência ao líder da época leva a ter desobediência de Deus. Porque Santo Profeta disse que a pessoa que não obedece ao meu líder, ele não obedece a mim. E quem não obedece a mim, ele não obedece a Deus. Porque Deus não vem diretamente aqui descer na terra dizer faz isso, faz aquilo, tenta ser mais humilde, mata a sua arrogância e tudo isso, né? São coisas que vêm, esses ensinamentos vêm através do profeta, né? E como o profeta também é limitado para um tempo certo, né? Porque eles são profetas e seres humanos. Eles não podem viver para sempre. Mas o ser humano gerações e gerações precisam ser essa guia e precisam ter essa orientação. Então, depois do profeta, continuam os seus líderes, né? Que continuam a sua missão, o seu trabalho. Então, enquanto esses líderes estiverem no lado certo, estiverem guiando as pessoas, orientando as pessoas e não praticando uma coisa completamente, abertamente errada, os muçulmanos devem obedecer os líderes, né? E hoje, graças a Deus, no meio tempo, houveram os muçulmanos de verdade que esperavam que venha o Messias prometido, que venha o Mahdi, e que nós façamos o Bait, juramento de fidelidade, e que entramos na comunidade. E muitos faleceram porque não era ainda o tempo do Messias prometido. Mas hoje nós somos fortunados, nós temos essa oportunidade. Nós temos essa época em que o Messias prometido veio e ele estabeleceu a comunidade e depois começou o sistema de sucessores. Então hoje, em nome do santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em nome do Messias prometido, nós temos o líder que representa hoje, que ensina, que orienta, que guia os muçulmanos, dão essa orientação conforme os ensinamentos do islamismo e que são guiados por Deus Todo-Poderoso. Então, a nós cabe, tem essa obrigação de seguir e ouvir as orientações deles. Porque não obedecendo e não seguindo, estamos cometendo um erro grande, que é desobedecer diretamente a Deus Todo-Poderoso. Outro dito do santo profeta narrado pelo Hazrat Ibn Umar relata que santo profeta disse: o muçulmano é obrigado a ouvir e obedecer, gostando ou não, exceto quando lhe for exigido fazer algo que seja pecaminoso. E nesse caso, não há obrigação de ouvir ou obedecer. Quando, veja só, Santo Profeta disse fechar olhos e seguir, obedecer. Mas
a mente sempre deve estar aberta, né? Se tiver uma coisa pecaminosa que um líder esteja guiando, orientando, então parou. Não, não, não. Aqui não. Não vamos ultrapassar essa linha. Aqui tem o exemplo, outro dito que eu coloquei para entendermos. Hazrat Ali relata que Santo Profeta enviou um exército em uma expedição e nomeou alguém como seu comandante, para que as pessoas o ouvissem e obedecessem. No caminho, o comandante acendeu uma fogueira e ordenou que seus companheiros pulassem nela. Alguns deles desobedeceram a ordem e lhe disseram que haviam aceitado o Islã para se protegerem do fogo. Eles disseram que a gente aceitou o Islã justamente para não entrar no fogo, no inferno. E agora a gente aceitou o Islã e você está nos colocando no fogo de novo, por amor de Deus. No entanto, alguns deles se prepararam para pular no fogo. Quando o santo profeta soube disso, ele disse: se eles tivessem pulado no fogo, teriam permanecido no fogo para sempre. Por que que ele falou que teriam permanecido no fogo para sempre? Ele quer dizer que eles iriam ficar lá queimando até eles morrerem e não sei o quê? Não. Tem, além disso, além de eles ficarem lá no fogo queimando, tem outro significado também. Que as pessoas, veja só, uma pessoa que não obedece o líder da época, que não mata a sua arrogância e não traz a humildade, e mesmo não gostando às vezes, ele sempre fica firme na obediência, ele é salvo. Ele está dentro da estrutura, ele está dentro da comunidade, ele está unido como uma fruta de uma árvore. Mas a pessoa que não aceita e que não obedece, que tem arrogância, ele será cortado. E depois de cortar, vai ser seco, né? Como a árvore, a fruta que é cortado, ele fica seco. Ele não consegue ficar sempre, manter verde, brilhando, né? Florescendo. Então, do mesmo jeito, a pessoa que não obedece as orientações certas de um guiado, de um enviado por Deus, ele está no fogo, ele está no lado errado. Do mesmo jeito, a pessoa que obedece todos os mandamentos e orientações, mesmo aqueles que não são conforme islamismo, ele também está no lado errado. E isso, infelizmente, acontece hoje em dia. Muitas pessoas estão cegamente seguindo os líderes religiosos de alguns países, de algumas mesquitas, que estão orientando de forma errada, ensinando o Islã de forma errada. Mas os muçulmanos pararam de questionar, pararam de perguntar e fecharam os olhos e a mente, e seguindo orientações erradas e certas cegamente. Isso também leva para o fogo. E é esse fogo que Santo Profeta está falando aqui. Que as pessoas que tivessem pulado, não pensado que por que vou pular, eles sempre iriam estar perdidos no mundo. Porque eles nunca iriam saber a sabedoria verdadeira de ficar na comunidade, de estar dentro de uma estrutura religiosa para que possam manter unidos. Então, mesmo seguindo, mesmo ouvindo todos os mandamentos e seguindo, obedecendo toda a orientação, ainda é necessário que a pessoa fique com mente aberta. Se os muçulmanos de hoje em dia tivessem com mente aberta, a maioria deles não estaria no lado errado. A maioria deles não estaria sofrendo de forma como hoje estão sofrendo. Mas, querendo ou não, isso era a profecia do santo profeta, que os muçulmanos iriam estar, vão surgir grupos e vão matar um ao outro, e que vão entrar conflitos entre eles.
E sabe o que é o pior? Santo Profeta diz que os líderes religiosos da época vão estar, vão ser a pior criatura. E al-fitna, não é? Fitna quer dizer todo tipo de sofrimento, todo tipo de desorientação, todo tipo de hum, rebelião vai sair deles, que não são humildes, que não são as pessoas de boa fé, sinceras, dedicadas. Vai sair deles todo tipo de desorientação e vai voltar para eles. Por isso é importante que a pessoa sempre esteja na comunidade, mas sempre esteja procurando o conhecimento, melhorando o seu nível da fé, porque isso nunca vai fazer mal para a pessoa. E para finalizar a nossa aula, o último dito narrado pelo Hazrat Ibn Abbas, ele relata que Santo Profeta diz: se uma pessoa passa por algo desagradável nas mãos de um líder, deve suportá-lo com equanimidade, pois aquele que se afasta da obediência por um palmo morre em um erro. Então, a pessoa deve sempre estar obediente, deve sempre estar permanecido dentro da comunidade para que a pessoa não morra na ignorância, não morra sem essa esperança de que ele sempre manteve unido, nunca tentou criar uma fitna, uma desorientação, uma infidelidade dentro dos muçulmanos. Porque Santo Profeta disse, e o Sagrado Alcorão também fala, Al-fitnatu ashaddu min al-qatl, que a infidelidade e todo tipo de desorientação é pior do que assassino. Porque quando você mata alguém, faz assassino, você mata uma pessoa. Mas quando você cria infidelidade, desorientação dentro da comunidade, dentro dos muçulmanos, dentro da associação, você mata a fé dos várias pessoas. Você cria uma desunião entre os muçulmanos. E isso é muito pior, porque isso estraga a vida dos várias pessoas, todos que são envolvidos, todos que estão ao seu redor, né? Podem ser centenas, dezenas, milhares, milhões dos muçulmanos. Por isso, sempre devemos aprender a lição que foi ensinado logo no início do Sagrado Alcorão, que devemos estar no lado dos anjos, que não perguntaram a Deus, né? Inclusive falaram que nós não entendemos a lógica, mas da criação do Adão, né? Porque eles falaram que o ser humano vai vai derramar sangue na terra. E Deus disse que eu sei o que você não sabe. E anjos aceitaram e prostraram, né? Aceitaram a obediência ao ser humano. Satanás não. Ele disse: não, que isso? Eu sou melhor, feito de fogo, e ele de lama. Não vou aceitar essa obediência, não vou fazer a prostração, né? Porque prostração não pode fazer fisicamente sem ser a Deus Todo-Poderoso. Então, os anjos não iriam fazer a prostração física para o Adão, ok? Era prostração que tinha um significado, que era uma palavra que foi usada metaforicamente, que aceita a obediência do ser humano no serviço, no seu serviço. É isso que o Satanás não queria. Por isso ele disse que eu sempre vou tentar, vou estar no caminho dos seus crentes, dos seus verdadeiros, eu vou tentar sempre tirá-los do caminho certo. E Deus disse que você pode tentar, mas os que serão os meus, os que serão os verdadeiros, você nunca terá acesso, nunca pode fazer mal nenhum para eles. Então devemos sempre pedir essa oração a Deus Todo-Poderoso, que nós sempre estejamos obedientes a Deus Todo-Poderoso, aos seus líderes, e que nós sempre estejamos mantidos na união dentro da comunidade,
para que não haja um momento em que não estejamos comunidade na união e que venha a morte no momento em que estejamos obedientes a Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado. Aqui também eu gostaria de parabenizar mais uma vez as nossas duas irmãs, né? A irmã Maura e a Ana Lúcia, que recentemente entraram na comunidade muçulmana Ahmadiyya, fazendo a juramento da fidelidade ao nosso líder espiritual da comunidade, né? E que Deus sempre dê essa coragem, essa vontade e essa fé de manter elas firmes na fé, porque ser muçulmano não é fácil. E Isso, ser muçulmano e depois da comunidade Ahmadiyya fica ainda mais difícil, porque além de nós formos perseguidos pelos não muçulmanos, somos perseguidos pelos muçulmanos também. Então, próprios muçulmanos têm o preconceito contra, né, a comunidade, mas isso é uma prática, é uma sunnah de todas as comunidades divinas. Sempre, até porque tem muitos muçulmanos que têm essa inveja, e nós vemos isso de que como os muçulmanos da comunidade Ahmadiyya são unidos, têm uma união, que são juntos e estão fazendo o progresso e estão divulgando o Islã de forma correta, pacífica, fazendo traduções do Sagrado Alcorão, fazendo vários outros serviços do Islã literários e não coisas mais radicais. E isso dá certa inveja para outros muçulmanos também, mas nós sempre rezamos que Deus dê a força para que vocês mantenham firmes e todos os muçulmanos possam entender que realmente eles precisam acordar e precisam unir para que eles mesmos possam deixar uma mensagem boa, um exemplo bom para outras pessoas também que não são muçulmanos, que olham para os muçulmanos como um exemplo, como alguém que eles devem depois relacionar, fazer a referência, né? Porque muita gente não conhece nada do Islã ou usa de mídia e dos outros meios e depois quando encontra um muçulmano, se o muçulmano agir de forma certa, eles quebram o preconceito. Mas se o muçulmano não agir de forma certa, eles pensam e acham que, viu, o que eu tinha visto no TV ou na mídia era certo, então. Por isso, precisamos agir com muita paciência também, com muita sabedoria também. E nós temos aqui outras nossas irmãs também da nossa comunidade. Aqui tem Sabrina, Maria, o irmão Ruby também. Então, e outra coisa também importante que eu gostaria de anunciar, que depois, agora na próxima aula, nós iremos entrar no Ramadã. Nós iremos começar o Ramadã aqui no dia 1 de março, no Brasil, no calendário muçulmano do Brasil aqui, né? E depois de um mês, inshallah, iremos fazer o Eid. Vou anunciar depois a data do Eid também. E é importante esse mês fazer o jejum, fazer no mês do Ramadã jejuar, porque isso é um dos pilares do islamismo. Obviamente, tem exceções das pessoas que são doentes, que são idosos, que são gestantes ou que estão amamentando. Elas têm essa exceção, então elas podem compensar de outra forma, por exemplo, fazer compensação de forma sadaqa, né? Dando alimentação de duas pessoas que equivale a cada jejum, né? Pode fazer dentro da nossa comunidade, nós também temos esse sistema, recebemos a doação e enviamos para as pessoas em necessidade, as pessoas que precisam, né? Porque o mês do Ramadã não é só para nós abastecermos de comer e beber, mas também aumentar o nossos sacrifícios financeiros, né? Devemos aumentar, fazer as orações
e purificar a nossa fé, concentrar mais em Deus Todo-Poderoso, né? Que é momento de que o Santo Profeta diz que nesse mês o Satanás fica acorrentado, então fica preso. Quer dizer que tem mais oportunidades de nós fazermos boas obras, temos oportunidades de fazer caridade, nós temos oportunidades de fazer orações, né? Então, devemos aproveitar com isso. E depois do Ramadã, em abril, da nossa comunidade, Inshallah, vai ter uma convenção anual. Todos os anos, a nossa comunidade organiza um evento anual de 3 dias, né? E que vai ser o último final de semana de abril, que vai ser sexta, sábado, domingo, dia 25 a 27 de abril. Então, todos os membros e os que não são membros também são convidados. O objetivo desse evento é enriquecer a, a nossa fé, em primeiro lugar, conhecer os nossos irmãos e também participar nos eventos, nos discursos, nas oficinas de conhecimento, tudo isso nos 3 dias são feitos, né? Palestras sobre vários assuntos do islamismo, né? As pessoas que participam ficam lá na mesquita, a alimentação também é por conta da comunidade, então você não paga nada por esses 3 dias. Você simplesmente vem e fica ali, passa um tempo com os irmãos lá, né? E aprende mais coisas, né? Então, esse convite é aberto tanto para os que são membros e os que não são membros também da comunidade. Sejam muito bem-vindos. Será uma honra de recebê-los, tá bom? Fiquem com Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que paz esteja sobre vocês. Tchau, tchau.